A carregar. Sim, mas está ligado. Ok? Aproximar. Pronto. E agora? Está tudo bem? Pronto. Penso que não preciso de apresentações, portanto, eu trabalho na Câmara Municipal de Évora. Em nome da Câmara, agradeço à Rede Coabitar de nos ter desafiado e de ter acontecido ontem e hoje o Encontro Nacional, portanto, da Rede das Cooperativas Integrais. Ontem eu estive a falar em nome da Câmara Municipal de Évora, mas foi algo, umas horas antes que me solicitaram, mas ficou algo por dizer. E dizer o seguinte: em 2019 nós chamamos as cooperativas de habitação, portanto, existentes em Évora, para fazerem parte do Plano Local de Habitação. Como sabem, os estatutos das cooperativas de habitação foi alterado em 2019, que permite hoje em dia uma cooperativa não ser só para construção e venda, e ser também para a reabilitação e para o arrendamento. Não foi possível e nós avançamos, portanto, com o Plano Local de Habitação, com as entidades públicas, enquanto promotoras diretas. Na altura, as cooperativas não podiam concorrer ao primeiro direito, sendo certo que depois houve uma alteração, nós já tínhamos as questões aprovadas e das cooperativas serem entidades promotoras diretas de habitação e para arrendamento. Também não foi possibilidade de avançarmos com as cooperativas e, neste contexto, em 2023, surgiu a nova geração de cooperativismo. E, perante a nova geração de cooperativismo, nós fizemos uma alteração à estratégia, onde está precisamente a nova geração de cooperativismo e de apoiarmos as cooperativas que apresentem este novo modelo que foi apresentado ontem e hoje. Como estão aqui pessoas de Évora, com as suas responsabilidades, fica do vosso lado, depois destes 2 dias inspiradores e tendo em conta de que estes lugares de utopia também são lugares de resistência, porque vimos aqui projetos que também já são com alguns anos e com bastante maturidade, e também dizer de que há instituições, como no caso do município de Évora, que também é resiliente e também fica à espera da população de Évora de que se auto-organize e que nos desafie e dizer que estamos de portas abertas. Contudo, e como disse o colega de Braga e bem, o processo deles é igual ao nosso processo e todas as candidaturas que nós temos. Contudo, nós também somos lugares de resistência, também nos compete a nós transmitir o conhecimento e julgo que hoje é um dia importante e ontem também, e estes 3 anos de encontro sobre a habitação colaborativa, a nova geração de cooperativismo e que poderão contar connosco, quer a rede, quer a Ordem dos Arquitetos e quer as futuras cooperativas que venham surgir ou aquelas que existem, portanto, em Évora. Eu não me vou alongar muito, eu não vou apresentar as cooperativas que estão aqui na mesa. Fica para cada um se apresentar, apesar de eu conhecer, alguns pessoalmente, outros não, e peço-vos apenas 5 minutos e depois, quando lançarmos as perguntas, também não nos alongarmos muito, porque já vamos muito atrasados. Vou passar a palavra, então, à Filipa da Cooperativa Minga. Olá, bom dia a todos. Sou Filipa Cabrita, faço agora parte do Conselho Administrativo da Minga, mas já ocupei muitos espaços e hoje em dia também estou especialmente dedicada à secção de habitação da Minga. A Minga é uma cooperativa com 10 anos, multissetorial também, como muitas que já passaram aqui, e nós nestes 10 anos tínhamos um projeto, acima de tudo, que pretende fomentar a economia local e uma nova forma de viver também, uma forma de viver que aproxima as pessoas e que dá mais valor ao tempo, também como já foi dito hoje. O primeiro passo para isto foi encontrar um lugar, porque nós não somos de Montemor, estamos em Montemor há 10 anos, mas praticamente nenhum cooperador é de Montemor. O que tínhamos era um conjunto de valores que decidimos à distância, numa primeira fase, e depois fizemos a seleção do lugar para nos estabelecermos e procurarmos esta forma de viver um bocadinho mais equilibrada.
Foi feita uma pesquisa em todas as câmaras do interior de Portugal. Isto foi numa altura em que nós praticamente estávamos todos emigrados e queríamos voltar a Portugal. Mas, incrivelmente, só 2 ou 3 câmaras é que responderam, e das que se reuniu, só uma é que se mostrou mais aberta, e essa câmara foi Montemoro Novo, e nós começámos o processo de mudança. Por incrível que pareça, já há 10 anos sentimos uma grande dificuldade no acesso à habitação, e então, quando constituímos a Minga, uma das secções que nos parecia evidente era a secção da habitação. E desde há 10 anos que nos estabelecemos, que estamos a lutar para fazer uma cooperativa de habitação. Também por questões políticas, pareceu-nos que o caminho que devíamos percorrer seria o de procurar parcerias com o poder público, e durante estes 10 anos foi também isso que nos atrasou, porque nós sabemos que as câmaras durante muito tempo estavam completamente... As câmaras, e do ponto de vista geral, não havia políticas de habitação em Portugal. A crise era desculpa para todos os nãos, e, portanto, durante muito tempo nós não procurávamos opções de lugares e estratégias, e realmente não tínhamos muitos caminhos. Felizmente, sentimos que nos últimos 2 anos esse cenário veio-se a mudar, e sentimos que hoje estamos numa circunstância histórica, talvez a melhor de todas nos últimos 10 anos. No entanto, podemos falar mais sobre isso. Temos os nossos desafios também como coletivo, e não estamos ainda, apesar do trabalho todo que já fizemos, não estamos ainda na fase que a mesa anterior está, mas estamos confiantes que é agora. Bom, vou passar a palavra ao Augusto Sousa, da Brejo Faria. Está, não está? Está, alô, alô, boa noite, microfone. Isto é uma brincadeira. Acho que não está. Está. Eu já ouvi aqui. Está-se a ouvir, não está? Ok. Então, a Brejo Faria nasceu de um grupo de pessoas que já tinha uma intervenção muito grande do ponto de vista comunitário. Nomeadamente, por exemplo, o grupo de amigos do Barreiro Velho, que tinha a ver com as questões de empoderar aquela comunidade, porque era uma comunidade empobrecida, e com intervenções mesmo artísticas, culturais, e das tradições, etc. Tínhamos outras pessoas muito envolvidas em projetos de outra natureza. Um deles foi, por exemplo, a colaboração com a Câmara da Moita no desenho do plano metropolitano da área metropolitana de Lisboa, mas aplicada ao concelho da Moita para comunidades, digamos, em situações mais fragilizadas. E outra coisa foi, por exemplo, digamos, uma luta, porque havia um terreno no Barreiro, a Brancamp, que tem 21 hectares, e a Câmara queria fazer ali umas habitações de luxo, e, na prática, vários coletivos, em que nós também participámos, constituímos a plataforma Cidadã Brancamp é de Todos, e desenvolvemos uma luta e conseguimos travar o processo. E, portanto, é um bocadinho nesta dinâmica de várias intervenções que começamos, porque de vez em quando reuníamos num café e aquelas conversas de tudo e de nada, menos importantes, mais importantes, e a certa altura a Aline, que tinha digamos, um restaurante que era o Pial, e o Pial não é por acaso. O Pial, vocês sabem, que é a zona onde o pessoal aqui no Alentejo se senta até ao fim da tarde para conversar. E, portanto, o Pial tinha a ver com isto. E, portanto, acabámos por dizer, se calhar, e se experimentássemos aqui um processo mais partilhado de vivência? E então começámos a pensar nisto. Ideias várias. Depois, a certa altura, como é que vamos buscar competências para além daquelas que nós, do grupo, tínhamos? E então, houve uma escola de verão no Barreiro, promovida pelo Moisés e por uma outra arquiteta, que é a Carolina, uma escola de verão para estudantes de mestrado de arquitetura, do ISCTE,
tiveram a fazer uma intervenção no Barreiro, portanto, na prática, pensar o Barreiro. Nós participámos nisso, em termos de dar a conhecer alguns dos projetos, nós e outro pessoal, e a certa altura, quando estávamos nesses debates, nós dissemos, há um arquiteto que parece um tipo impecável e que tem a ver com questões que o Vicente falou aqui, que é na prática. Então, se nós queremos pôr aqui gente a pensar coletivamente, provavelmente o arquiteto e as outras especialidades que nós nos temos que relacionar têm que ser pessoas também que têm essa perspectiva. E portanto, fomos buscar o Moisés. E é um tipo espetacular. Espetacular mesmo. Desculpem que isto provoca emoções. Bom, e então nós começámos a trabalhar. Primeiro, onde é que faríamos... e depois há aqui uma coisa muito importante. Nós não estamos aqui para resolver o problema da nossa habitação. Nós estamos, sobretudo, para montar um projeto que possa ser um projeto montra, porque nós estamos convencidos e porque sabemos de outros tipos de intervenções que, se nós queremos implementar a habitação colaborativa em Portugal, é preciso que apareçam projetos consistentes, que sejam avaliados, que tenham resultados e que possamos mostrar a quem quer que seja. Porque quando nós falamos com Laborda, quando falamos com Entre Pátios, quando falamos com projetos de outros países, nós percebemos a consistência e, portanto, é absolutamente fundamental que os nossos projetos, a Rede Coabitar, sejam projetos consistentes. E, portanto, quando nós estamos aqui, não é, isto resulta de muita conversa, de muito debate com estas pessoas todas, não é? E nós vamos tentando aprendendo. E, portanto, e as coisas que vamos fazendo, e, portanto, quando pensámos, por exemplo, o terreno, dissemos onde é que vamos ver, havia um terreno numa pequena comunidade, porque para nós era muito importante, isto não é um condomínio privado, é um projeto de inter-relação comunitária. E, portanto, tínhamos ali uma pequena comunidade, que é Breves Faria, são 3 ruas. O terreno era o terreno antes de haver, daquilo estar, digamos, urbanizado. As pessoas tinham lá umas casinhas e tudo, iam buscar a água ao terreno, ao nosso terreno, há lá uma fonte. De um lado é Rede Ecológica Nacional, do outro lado é Rede Agrícola Nacional e, portanto, limitações às construções, embora nós saibamos que em Portugal uma coisa é hoje e amanhã já não é, e, portanto, pronto, tudo bem. E, de qualquer maneira, havia água, havia aquelas pessoas daquela comunidade que nós começámos a contatar e perceber qual era a dinâmica daquela comunidade e dissemos, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Não é? E, portanto, começámos a trabalhar com várias coisas, com muitos debates, sempre envolvendo o Moisés e outras pessoas, e, portanto, vamos buscar outros especialistas, nomeadamente com as questões da permacultura, com as questões da sintropia, várias coisas, e, portanto, para perceber como é que nós podíamos utilizar, inclusive, aquele terreno. Não é? E isso, depois, na parte da arquitetura, por exemplo, nós fizemos vários workshops, várias dinâmicas, em que, na prática, cada um transportava para o coletivo quais eram os seus sonhos, quais eram as suas perspectivas, e isso foi depois amadurecendo. Fizemos exercícios, por exemplo, de, numa planta do terreno, com bloquezinhos a mostrar as possíveis edificações, o que é que cada um queria fazer. Depois, mais tarde, o Moisés deu-nos um módulo, já depois de termos falado em que cada pessoa, cada agregado, e quando falamos aqui de agregado familiar, é uma composição que pode ser muito diversa, porque quem define o seu agregado são as próprias pessoas, não somos nós. Portanto, na prática, depois cada um foi desenhando a sua própria casa. Como é que imaginava? Isto tudo como processos de partilha, de visualização e, portanto, de habilitar a que se fosse projetado a base de um PIP, de um pedido de informação prévia, que nós fizemos à Câmara da Moita e que, infelizmente, durou um ano
a termos uma resposta e tivemos que fazer um novo levantamento topográfico, etc. Já temos a resposta, sabemos quais são os limites, etc. O próprio PIP já ia muito consistente, mesmo do ponto de vista da arquitetura, não era a solução ainda, não era o projeto ainda, mas já estava muito avançado, porque nós queríamos que a Câmara nos desse, neste diálogo, as possibilidades, que é para não andarmos aqui, vai projeto, sai projeto, entra projeto, etc. Portanto, o PIP, sabemos o que é que queremos, vamos entrar agora, mesmo já na elaboração do projeto, mas eu daqui a bocado mostro uns desenhos, mas aquilo que eu queria realçar é que aquilo que é mais difícil é constituir o grupo, que o grupo tenha uma relação com a comunidade, porque a gente sabe os nomes dos vizinhos, não é? E depois já aconteceu aquela coisa nas nossas atividades e vir o Sr. Pereirinha com umas couves. Ou então dizer assim, se vocês quiserem assar uma coisa qualquer, eu tenho ali um forno para vocês podem utilizar, não é? Ou o senhor do lado, que foi serralheiro durante muito tempo e que dizia assim, vocês, o sistema de rega, eu sei disso, não é? E, portanto, este tipo de partilha é aquilo que, para nós, são novas formas de viver. Ok? Portanto, o projeto Breves Faria é, sobretudo, um projeto que quer demonstrar, quer construir novas formas de viver e que possa servir de construção, de um processo de construção em Portugal de novas formas de viver. Obrigada, Augusto. Vou passar a palavra à Bárbara Cruzeiro, da Cooperativa Rizoma. Bom dia. Estão a ouvir? Não. Não, mas tem que carregar no... Não, mas está... Sim? Não? Técnico. Carrega. Ok. Afinal era eu. Fui enganada pelo jogo de luzes. Então, eu sou a Bárbara, da Rizoma. Aqui, meio em representação da Rizoma, meio em representação de mim própria, não é? Que é o que as pessoas fazem sempre quando representam uma instituição tão grande como a Rizoma, ou uma cooperativa tão grande como a Rizoma. E vou começar por falar, ainda por cima, de um grupo de pessoas do qual eu não fazia parte, portanto, tem tudo para correr bem. Mas se algum deles estiver aqui, que me atire uma caneta ou assim, se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Mas a Rizoma começa em 2020 com um grupo de amigos, do qual eu não fazia parte, que resolve construir uma cooperativa precisamente em torno da ideia de uma nova forma de viver, mas ainda não ligada à cooperativa de habitação. É um grupo de amigos que reside em Lisboa e que sente precisamente falta dessa ideia de comunidade no meio onde habita. E então decide criar uma mercearia, também para ter um maior controle sobre aquilo que consome e consumi-lo de uma forma mais ética. E é assim que surge a Rizoma, com uma mercearia que ainda existe e com a secção de consumo, tendo posteriormente sido alargada a várias outras secções. Neste momento temos, além da secção de consumo que tem a mercearia, as secções de cultura, agricultura, artesanato, a de habitação, de serviços e penso que é tudo. A secção de habitação surge cerca de um ano depois da secção de consumo, portanto em outubro de 2021, e ou a partir de um input exterior, na verdade, da Aldrava, não estou a dizer as neiras, que procurava uma cooperativa que a representasse e que, portanto, é criada uma cooperativa de habitação na Rizoma, onde depois se desenvolvem também projetos além da Aldrava. E, neste momento, a cooperativa, ou a secção de habitação da Rizoma, tem 3 projetos em andamento. Portanto,
primeiro, ou um deles, o projeto da Aldrava, que está neste momento a conversar com a Câmara Municipal de Sintra para ter acesso a um terreno para construção, sendo que o objetivo da Aldrava e dos projetos da Rizoma sempre foram de ter um terreno público a partir do qual se pudesse construir, ou um edifício que se pudesse reabilitar. Existe também o projeto da CUP Arroios, que esteve em desenvolvimento durante algum tempo, até esbarrar com o IRU, como já foi falado aqui esta manhã. Neste momento no IRU as cooperativas não existem e, portanto, também o projeto da CUP Arroios ficou aqui estagnado. Mais à frente podemos falar mais pormenorizadamente, se quiserem. E neste momento, dentro da secção de habitação, estamos também a ver a possibilidade de concorrermos enquanto Rizoma ao projeto da Câmara Municipal de Lisboa, precisamente por se encontrar na nossa área, onde está a sede da Rizoma e a nossa mercearia. Mas também nos temos esbarrado com diversas dificuldades, sendo uma delas o financiamento. E pronto, mais. Sobre financiamento. Desculpem, fui buscar cábulas. Sobre o financiamento, tivemos inclusive uma reunião com a banca mutualista, mas o que nos foi dito foi que não querem financiar se não for possível ser dado o terreno como colateral, o que neste momento não está previsto no projeto. E, portanto, leva-nos de volta às várias questões que foram faladas aqui esta manhã e ontem sobre o financiamento e de não haver um modelo pensado para cooperativas e de não haver, neste momento, uma linha de financiamento que está prevista no papel, mas que não está a funcionar por parte do Estado, e de não termos uma banca ética à qual recorrer e dos bancos comerciais ou a Caixa, que está neste momento a funcionar mais ou menos da mesma forma, não financiarem as cooperativas como tal. E pronto, é isto para... não, mais uma coisa. Entretanto, na secção de habitação da Rizoma, nós temos também vindo a fazer um trabalho no sentido de divulgação do modelo cooperativo internamente para a cooperativa Rizoma. A Rizoma tem cerca de 500 cooperantes e 10% fazem parte da secção de habitação. Portanto, nós sentimos uma grande necessidade de, a partir de determinado momento, podermos divulgar o próprio modelo da cooperativa de habitação dentro da Rizoma e de podermos, para além da nossa secção, explicarmos aos outros cooperantes da Rizoma aquilo que é uma cooperativa de habitação e também permitirmos desenvolver algumas atividades de habitação conjunta com esses cooperantes. E penso que tem sido muito profícuo e que temos conseguido trazer outras pessoas para a secção de habitação. E também temos feito um trabalho para o exterior da Rizoma. Inclusive, de momento, associámos-nos à plataforma Casa para Viver, onde sentimos que realmente somos uma voz única dentro da plataforma, somos a única voz que representa cooperativas, que fala de cooperativas, que traz um modelo cooperativo e que ainda é algo um pouco estranho para as pessoas, mas que aos poucos vai sendo acolhido, também por verem que as cooperativas podem não só ser parte da solução, mas que existe essa vontade por parte das cooperativas de cooperar com os outros movimentos, que não estamos em competição com esses movimentos. E então este é também um trabalho que a Rizoma tem tentado desenvolver, o de divulgação do modelo e de mostrar que as cooperativas de habitação, não só a Rizoma, são parte dessa solução. Pronto.
Bom, já está aqui esta mesa. Eu vou só dizer aqui umas palavras. Quer passar o vídeo? Não, depois. Depois? Não, quando entrarmos aqui no hotel. Eu estive aqui ao lado do Augusto e vi que ele se emocionou. É assim. Ao longo de ontem e de hoje, uma das palavras mais utilizadas aqui foi a noção de projeto. Projeto direcionado para o futuro, novas formas de viver, de coletivo, cooperativas. E posso, antes de lançar a palavra para esse lado, também para vos desafiar, depois de tudo aquilo que ouvimos hoje, a noção de projeto veio revolucionar o planeamento, ou seja, permite-nos antever um futuro. Futuro esse que é desejado, participado nesta nova forma de viver e de cooperar, vocacionado para o futuro, e o que é certo é que projetam-se desejos. Seja sobre a forma de vizinhos, de partilha, de resolver problemas habitacionais, do momento da sua vida, de pessoas que decidem viver juntas. E as cooperativas que estiveram aqui hoje lideram estes projetos e lideram com os desejos de quem se associa a estes projetos. E no âmbito desta projeção de emoções e de desejos, nem sempre é fácil, são também lugares de conflito. Ok? E daí que passo-vos agora a palavra. Por estar a intervir, vou falar muito pouco. Estamos aqui 4 representantes de uma cooperativa, que é a Aldeia do Caos, Cooperativa de Habitação e de Construção e de Solidariedade Social. Já temos um terreno no Biscainho e queremos lá fazer 100 casas. Estamos cheios de dificuldades, como todas as cooperativas que aqui intervieram estão. O que eu ia sugerir? Eu ouvi aqui muitos líderes e o que eu pretendia é que houvesse uma associação de cooperativas de habitação. Teríamos muita força. Aquilo que os governos sucessivos não fizeram, se houvesse uma cooperativa de habitação, se houvesse uma associação de cooperativas de habitação, nós teríamos conseguido. Eu peço um líder que goste de liderar essas coisas, para que nós não temos essa força, mas há aqui líderes que conseguiriam fazê-lo com certeza. Era só isso que eu queria. Sim, sim, sim. Nós sentimos isso também, e a rede Coabitar é precisamente essa função que pretende ocupar. Existe a FENAS, que é a Federação de Cooperativas de Habitação, já muito... Diga? Sim, exato. Mas nós também sentimos que, se calhar, a FENAS não nos representava especificamente naquilo que era o nosso projeto, e daí termos feito a rede Coabitar. Já existiam estas cooperativas, existe um movimento em paralelo que também nos junta e nos juntou noutros momentos, que é a rede de cooperativas integrais. A Minga foi uma das primeiras cooperativas integrais. Oficialmente, as cooperativas são multissetoriais, não é? Como vocês também parecem ser. No entanto, nós trouxemos este tema das cooperativas integrais, que é um bocadinho diferente. Pretende, no fundo, dar uma resposta mais holística e integrada à vida das pessoas que querem ter uma forma de vida mais sustentável e mais equilibrada. E a cooperativa é um meio para se conseguir chegar a esse aspecto em todas as dimensões da vida e do viver. Portanto, a Minga, por exemplo, tem 5 secções e a habitação tem que ser uma delas, porque é um exercício enorme de síntese precisamente destas nossas opções de vida. E daí que este grupo de cooperativas, que quer um modelo de propriedade coletiva, e, se possível, nós também falamos muito nisso no contexto do direito à habitação, não sendo todas,
não existia, pelo menos essa luta não estava muito identificada na FENASH, que é um guarda-chuva um pouquinho maior. No entanto, a FENASH, ela é, neste momento, a entidade que articula com os órgãos de decisão. E quando nós quisemos fazer essa luta, como um grupo informal de pessoas, foi-nos dito que até para termos legitimidade e para podermos ser chamados às discussões, era importante estarmos formalizados, e nós no ano passado decidimos associar-nos, fizemos uma associação. Foram várias as discussões sobre o formato. Na verdade, nós deveríamos ambicionar ser uma federação de cooperativas para ter mais força, mas todos nós temos muitos projetos, várias camadas, ou seja, temos as nossas cooperativas, depois as cooperativas das cooperativas. E isso faz com que o nosso tempo não seja... Pronto, não há assim tanto tempo para depois estar a administrar ainda uma outra entidade. Então, acabamos por nos associar na forma de associação. E estamos a fazer esse trabalho, e este é o terceiro encontro, Novas Formas de Viver, e é o primeiro em que nós já somos formalizados como associação. Mas a luta já vem de trás, e nós cada vez somos mais, porque cada encontro acaba por identificar novas cooperativas como a vossa, e a luta faz-se assim, desta maneira, acreditamos. Sim, eu posso adicionar alguma coisa? Sim, também eu quero chamar os líderes a criar projetos. Porque quando vamos ter projetos existentes que estão numa federação, depois temos poder para ajudar os outros. É como no voo, quando há os mascaras que estão a sair, e pôr os mascaras primeiros e depois podemos ajudar as crianças. É a mesma coisa. As pessoas que estão a criar projetos já precisamos de ajuda. Não podemos ajudar os outros porque precisamos de dinheiro, precisamos de energia humana, e quando o projeto já existe, pode apoiar os outros. É para dar continuidade a esta intervenção. Contem connosco para tudo, com toda a franqueza. Mas estamos muito centrados em fazer o nosso projeto. Em elevada velocidade, ok? E quando estivermos prontos, teremos toda a disponibilidade para ajudar ainda mais. Mas, de facto, hoje, digamos, estes projetos têm estamina ou não existem. Quer dizer, não vale a pena pensar que se faz um projeto destes durante 10 anos. Isso não existe. Mesmo durante 4 é uma enormidade de tempo. Não é? As pessoas decidirem viver em conjunto, ao fim de 4 anos já se esqueceram. Não é? Umas delas já lá não estão, outras emigraram, outras foram para aqui, outras fizeram para lá. Portanto, isto tem que ter ritmo, não é? E é isso que nós temos procurado manter, e, portanto, contem connosco para tudo, chamem-nos para aquilo que precisarem, mas a gente estamos centrados em fazer o projeto. Ir viver para lá. Por causa disso, eu gostava de vos mostrar, porque há bocado não mostrei imagens nenhumas, e dá a ideia que estamos só na conversa. Não vou passar os slides todos. Obviamente que há aqui absolutamente princípios básicos: prioridade coletiva, autogestão e comunitária, acessível e inclusiva, crescimento e replicabilidade, que tem a ver com aquilo que eu disse, e ambientalmente responsável. Ok, isto depois tem aqui várias coisas, não interessa. Isto tem a ver com... Na prática, nós temos como missão promover a habitação colaborativa, assegurando adequada sustentabilidade aos vários níveis e facilitar a partilha de bens e serviços numa comunidade intergeracional. E, portanto, quando falamos em comunidade intergeracional, como eu disse há bocado, não tem a ver só com o grupo pré-faria, tem a ver com a comunidade envolvente. Isto é o terreno que nós adquirimos para assegurar, porque achávamos que era absolutamente fundamental ter já uma base para poder avançar. Diz? Tem uma forma de casa. Exatamente. Isto depois foram aqui alguns dias abertos e várias iniciativas. Está ali um exemplo. Nós, entretanto, com articulação com o ICNF,
eles deram-nos uma série de árvores. Eu já tenho dito aí aos vários coletivos, se quiserem árvores, contactem o ICNF, porque eles têm montes de árvores autóctones que podem ceder gratuitamente para reflorestar, para implementar, é absolutamente fundamental, e nós fizemos essa relação e as árvores, algumas nós arranjámos, outras que até os vizinhos deram e tudo, e outras foram mesmo no ICNF que nos facultou. Sempre com a perspectiva e com, por exemplo, para isto fomos buscar o Manuel Botelho, da Faculdade de Ciências, que isto foi, o princípio foi com um workshop em que ele desenvolveu conhecimento, trabalho no terreno, de modo a que, quando fazemos as coisas, fazer com a cabeça. Isto tem muito a ver com a filosofia em que estamos envolvidos, nós todos. O imóvel pertence à cooperativa, a cooperativa é responsável por administrar e manter o conjunto habitacional, os cooperadores subscrevem títulos de participação, os cooperadores ocupam as suas habitações, usufruem de espaços comuns, atividades e decisões de acordo com o contrato de direito de uso. O modelo promove comunidade e cooperação. Nos instrumentos que nós criamos, e nós há bocado estávamos aqui com a Casa a falar disto, nós, para além da questão dos estatutos, do regulamento interno, criamos um documento que chamamos Contrato de Cooperação e Direito de Uso, porque achamos absolutamente fundamental que houvesse um instrumento que regulasse a relação da cooperativa com cada um dos cooperadores. E isto tem uma clarificação muito importante, e isto foi já testado juridicamente, de modo a que como é que as pessoas entram, como é que as pessoas saem, como é que a questão dos valores, como é que é a questão da participação, portanto, tudo isso, depois nós podemos falar, mas dizer que qualquer destes instrumentos, nós não temos qualquer problema em vos entregar. Portanto, se vocês quiserem, nós enviamos isso a quem quiser, são documentos de trabalho e fazem como qualquer outra coisa que, normalmente, quando se faz, utiliza-se ou qual é a fonte, não é? Mas mudam conforme a vossa dinâmica dos vossos coletivos. Depois, aqui o plano de arquitetura, isto agora não vamos falar aqui em pormenor, mas reparem que a arquitetura é uma forma circular e os serviços comuns estão no centro. Não é? Tem ali uma oficina, que é uma oficina que vai ser comunitária, não é só para este grupo, é para a comunidade toda. Tem a questão das hortas, tem a questão da agrofloresta, tem vários, digamos aqui, que não vale a pena, porque demoraríamos muito tempo a ver cada uma destas coisas. Depois isto tem a ver com as formas, como é que nós articulamos todo o trabalho, como é que perspectivamos o uso daquele espaço. Não é? E os vários ciclos, porque tem a ver com a questão da sustentabilidade. Como é que é a questão da água, como é que é a questão da energia, como é que é a questão de todos os detritos, de modo a que evitar que não haja movimentos circulares. Isto é absolutamente fundamental, que o grupo não é só a trabalhar as questões de eu dou-me bem contigo e tudo. Não, isso é importante. Mas o problema, a questão central, é como é que um grupo, na prática, assume coletivamente questões absolutamente fundamentais que têm a ver, por exemplo, com a questão da sustentabilidade. Porque a sustentabilidade não é só dizermos que somos tipos porreiros e que gostamos muito da natureza e que queremos um planeta, não há segundo planeta, não há planeta B. Não é? Não é só isto. Nós temos que perceber como é que transformamos isto numa prática sustentável e, como eu disse há bocado, que seja avaliável, seja pela academia, seja por entidades públicas, de modo a que possamos credibilizar aquilo que estamos a fazer. Porque só assim é que nós conseguimos vencer. A questão da agrofloresta, como é que... Depois podíamos falar, a questão do desenvolvimento do projeto, a ocupação, digamos, do terreno, a tipologia, as várias tipologias. O Moisés podia falar aqui de uma coisa muito engraçada, porque isto está a modelar e no sentido de, por exemplo, como lá a Borda fez, que na prática as soluções construtivas permitem adaptabilidade. Ou seja, um T3 pode transformar-se... Um T2, um T1... Exatamente, pode transformar-se em função da evolução da própria comunidade.
E depois isto dá desenhos assim engraçados, não é? Que são as nossas... Temos ali uma vista e depois vocês veem a tipologia das casas, o resto já em primeiro andar. Isto é a visão dos espaços comuns, aquela parte central é o cerne dos espaços comuns. A circulação, por exemplo, não há circulação rodoviária dentro daqui, não é? Portanto, as bicicletas, os carros e tudo ficam todos à entrada, porque obviamente que tem possibilidade de veículos de emergência, etc., poderem circular. Mas é absolutamente fundamental que os miúdos e os menos miúdos possam estar na conversa, mesmo no meio, digamos, da via, e sem pensar que vem um carro e que de repente... Pronto, isso tudo é muito importante. A questão dos materiais sustentáveis, nós temos consultado imensa coisa, a questão da palha, a questão do cânhamo, a questão da madeira. Nós ainda não definimos absolutamente qual é o sistema, porque nós estamos num processo sistemático de ir dando pequenos passos e, portanto, avançando para processos consolidados. É evidente que já estamos muito avançados neste processo. É muito importante isto que está aqui, a cocriação. Este processo é um processo de participação ativa dos membros no processo de desenho e execução do projeto. Porque isto é engraçado, porque mesmo o Moisés nunca aceitaria fazer um projeto sozinho, não é? Ele próprio nos vai motivando para que o projeto de arquitetura, ele não prescinde daquilo que é a função do arquiteto, da mesma maneira que o engenheiro não prescinde da função do engenheiro e de cada um de nós da função de cooperadores. Mas é absolutamente fundamental que nós respeitemos aquilo que é o desenvolvimento técnico, tecnológico e, portanto, é absolutamente fundamental que nós juntemos as competências dos membros da comunidade e, quando não a temos, vamos buscar. Já agora dizer que o Moisés também faz parte do coletivo. E, portanto, porque ao princípio não estava, nós abordámos-lo e depois acabámos por o convencer, entre aspas, não é? Dizer assim, pá, ó Moisés, anda lá, pá. E pronto. Isto depois são aqui fundos próprios, empréstimos bancários e, eventualmente, algum subsídio. Mas estamos muito da perspectiva de que tentar ser o mais autossustentáveis possível, inclusive da questão do financiamento. Há aqui uma questão fundamental que é, na questão do financiamento, há aqui um processo no modelo que nós temos vindo a estruturar, eu vou já acabar, que é, há pessoas, sobretudo os mais cotas, que ou já têm uma casa ou uma coisa qualquer e que podem desfazer-se dela e entrar. Portanto, na prática, o pessoal mais novo, obviamente que, a não ser que fossem de uma família rica, não é? Mas não é essa a situação e, portanto, as pessoas não têm grandes possibilidades, mas normalmente as pessoas mais cotas têm algum dinheiro para colocar e, portanto, na prática, a massa que é fundamental para adquirir, portanto, há pessoas que têm capital próprio e entra logo com isso, e, portanto, há uns que só têm uma parte e há outros que não terão nada. E isso faz que o coletivo tenha capitais próprios, tem o terreno, tem o projeto, e isso é um valor de troca, do ponto de vista em relação à questão dos empréstimos. Não é? Obviamente que o trabalho, seja em relação aos projetos piloto, seja em relação à questão de a Secretaria de Estado da Habitação, o IRU, facilitar o processo, e isso nós temos que lutar, nós estamos absolutamente de acordo convosco, não é? E, portanto, de certeza que a rede, os próximos passos, vai ser um trabalho muito sustentado, no sentido de continuar a dialogar, porque já o fez no passado, mas continuar a dialogar e a forçar, de certa maneira, que apareça legislação que favoreça. Portanto, isto é o nosso processo dos grupos. E pronto. Não, eu só queria mostrar isto, que era só porque os princípios são importantes, mas depois também têm que ser traduzidos numa prática, não é? E em projetos concretos,
de modo a que não tenhamos a falar só em diálogos assim no ar. Obrigado. Temos 5 minutos, talvez, para 2 perguntas e uma frase de conclusão. Então, conclusão diretamente? Ah, não. Pergunta? Sou Júlia, obrigada. Tenho uma dúvida que vai um pouco além dos vossos projetos. Tem a ver com, não sei como se diz em português, systemic change. Porque gostei muito do processo, sim, gostei muito deste agente que entra nas vossas reuniões, que é um observador que vos conhece, não está dentro do projeto, mas tem algum benefício. Pronto, eu estou-me agora a perguntar, eu não, neste momento, estou a acompanhar, muitos anos estou a estudar os processos de habitação cooperativa e colaborativa, mas estou a pensar como podemos nós, na sociedade, aproveitar dos vossos projetos, ou seja, como nós podemos vos ajudar sem ter este conflito de quem põe a máscara antes e depois ajuda os outros, mas como a criança neste momento pode vos ajudar a pôr a máscara, ou seja, como na sociedade que temos hoje, com emergência, podemos aprender com estes valores, não é? Que vocês trazem dos outros sítios e como podemos utilizar esta energia para a second row ou third row, não sei. Talvez alguém... Sim. O nosso projeto é completamente aberto. Completamente. Toda a gente participa. Quando chega a hora de votar, naturalmente... Tá. E confesso que encontramos a mesma disponibilidade noutros projetos. Há bocado falámos ali à entrada deste contrato cooperativo do direito de uso, que nós não fizemos ainda. Esperamos vir a usufruir do vosso. Fizemos uma revisão dos estatutos com todas as recomendações e eles estão completamente disponíveis. O projeto é completamente aberto, partilhamos tudo e, com toda a franqueza, temos a mesma expectativa que os outros partilhem connosco. Aqueles que não estão ainda e que quiserem participar, eu não me vou alongar, mas nós fazemos sempre as assembleias em Santo Isidro de Pegões, assembleias da cooperativa. E a comunidade pediu para assistir à primeira reunião que lá fizemos. Quer dizer, quem são estes tipos que aparecem aqui, não é? Que eles não conheciam de lado nenhum, não é? E foi muito gratificante, porque a Presidente da Associação apresentou-nos, introduziu-nos à comunidade, não é? E eles ficaram a conhecer-nos, perceberam-nos e perceberam porque é que a Câmara nos tinha autorizado aquilo quando eles nunca tinham conseguido. Eles não conseguiam porque eles queriam lutear e nós não queríamos lutear. Nós queríamos usufruir do espaço, não é? E portanto, a abertura é total. Portanto, e acho que é uma regra de ouro, não é? É fundamental que seja assim. Podemos falar 20 horas disso. Eu vou tentar ser mais... primeiro, mudança sistémica. Que sistema? Estamos a falar de cooperativas, de cooperação. Então, para mim, estou a pensar, o oposto é a competição, no mundo da competição. Sim. Para fazer mudanças sistémicas, eu acredito no Aikido sistêmico. Então, usar a força do sistema, mas neutralizar, que não pode fazer mal às pessoas, que não causa sofrimento. E pela metáfora, nós estamos adultos, estamos adolescentes na caminhada do projeto de ter uma cooperativa, de morar lá mesmo. E se há crianças, podemos dar tarefas que dá para crianças. Se estamos a cozinhar, talvez não usar a faca, mas fazer com a massa coisas. E estamos completamente abertos. As pessoas entram, logo depois de 2 vezes podem entrar em todas as comissões, participar em qualquer assunto. A única coisa que não tem é o direito de voto e veto, mas não usamos. Há 4 anos que nunca usamos o voto na nossa comunidade, no nosso projeto. E o 8 de dezembro tivemos uma grande crise, havia uma fundadora que saiu, um grande conflito,
e as pessoas que estão observadoras, que estão cá, que estão a participar, que não estão ocupantes, que estão a ver todo o processo de mediação. E isso é a melhor maneira para mim de começar a integrar outras maneiras de se relacionar. Quando estamos em espaços que são com uma outra facilitação, quando estamos a gerir conflito de outra maneira, e quando estamos expostos a isso, estamos a já integrar outras maneiras de nos relacionar aos outros e ao mundo. Não sei se respondi com a pergunta, mas podemos falar horas disso, então. Bom, obrigada a todos. Vamos dar início aos próximos trabalhos e encerramos por aqui. Tá bom? Obrigada. Agora vamos fazer uma pausinha de 5, 10 minutos máximo e voltamos aqui para o workshop. Obrigado.